Vamos lá, abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, no capítulo 6, livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Esse vai ser o nosso ponto de partida para aquilo que vamos compartilhar hoje. Isaías 6, a partir do verso 1, vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu Deus, suplicamos graça e favor do alto. Suplicamos a ação, a liderança e a aplicação do Teu Espírito Santo para que a Tua palavra fale e cale nos nossos corações e cumpra o propósito pelo qual tem sido liberado. Desde já nos antecipamos também e Te agradecer pela certeza de que o Senhor nos ouve, daquilo que o Senhor fará no coração de cada um. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, nesse dia especial de gratidão a Deus, eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração com um propósito: despertar você para ansiar por um relacionamento mais profundo em Deus, por experiências maiores. E o tema da minha mensagem hoje é experimentando mais de Deus. Ao longo da minha caminhada com Deus, durante os anos, eu tenho descoberto que a revelação de Deus é progressiva. E sempre há mais para mim e para você. Não importa o quanto você já cresceu, dá para crescer mais. Não importa o quanto você já experimentou de Deus, dá para experimentar mais. Aliás, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Tem mais de Deus para você. Você pode dizer amém? Sabe, querido, nós temos vivido dias que têm chacoalhado muita gente, esse mais de 1 ano e meio de pandemia, mas eu quero lembrar a você que Deus não deixou de ser Deus, não deixou de ser extraordinária, incomparável, imensuravelmente grande, poderoso, e Ele há de fazer coisas extraordinárias nessa terra, na minha vida, na sua vida, e eu creio que Ele quer despertar em nós esse anseio. Eu me lembro que nesse processo de descoberta de que há cada vez mais e podemos entrar cada vez mais profundo nesse lugar de relacionamento em Deus, eu me lembro que em meados da década de 90, eu estava vivendo um momento assim de um despertamento. Me bateu aquele desespero de dizer: eu não posso encontrar um teto, não posso ficar aqui parado, limitado, eu quero mais de Deus. E eu estava não apenas buscando a Deus nos meus devocionais diários, no momento de oração que também tínhamos diariamente pela igreja na manhã. Parece que os cultos e mesmo as reuniões das células não eram suficientes. Era um momento de tanta fome, de tanto anseio, de tanto desespero, que a gente improvisava vigília quase toda noite. Eu me lembro que essa época era inverno, e eu morava em Guarapuava, no interior, que chega a ser mais frio do que aqui. A gente já andava no carro com o kit vigília. Normalmente gostávamos de enveredar para o meio do mato para orar, e no inverno não era uma tarefa fácil. Então a gente sempre tinha um casaco a mais, cachecol, luva, gorro. A gente andava com as caixas de papelão já abertas no porta-mala para poder forrar o chão e aguentar orar de joelhos naquele inverno. E eu lembro desse momento, esse anseio de Deus. Às vezes terminávamos um culto, e não é que o culto não foi bom, mas a gente queria mais. E tinha um grupo de irmãos, os fominhas ali, que a gente numa troca de olhares já estava combinando. Vai rolar uma vigília depois, e a gente nessa levada. Então eu lembro nesse momento, minha oração quase que diária era: Senhor, eu quero experimentar mais, eu quero experimentar mais, eu quero entrar nesse lugar mais profundo. E foi num desses momentos de oração que o Espírito Santo me dirigiu até esse texto de Isaías, capítulo 6. Eu gostaria que você olhasse para esse texto não apenas como um
relato de um episódio na vida de Isaías, ou mera e simplesmente uma menção de um momento na história, né, do povo de Deus, o povo da aliança que Deus fez com Abraão, os hebreus, mas que você pudesse olhar para isso como algo que serve para mim e para você. O apóstolo Paulo diz: tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Ele também diz aos coríntios que essas coisas que aconteciam, né, aos santos do Velho Testamento foram registradas para nossa advertência, para nosso exemplo. E Deus, por meio desse texto, começou a me inspirar. Eu já vi muita gente dizendo que esse é o momento do chamado que Isaías tem para o ministério, quando ele ouve a pergunta: quem enviarei, quem há de ir por nós? E diz: eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Mas a verdade é que Isaías já estava no ministério. Desde o capítulo 1, ele já está profetizando, ele já está servindo a Deus. Mas esse é o momento onde Isaías tem uma experiência ainda mais profunda com Deus. Mesmo em relação ao chamado para o ministério, ele é chamado para uma dimensão mais profunda, e não que ele não estivesse fazendo nada. E de repente eu comecei a pensar no que foi essa experiência. Tirando o aspecto místico, que deve ter sido impactante, de uma visão que ele tem no templo. Quando você começa a observar, a analisar aqui o desenho da experiência, algumas coisas me chamaram a atenção. Eu queria destacar 5 aspectos dessa experiência de Isaías, esperando que isso empolgue você. Em primeiro lugar, ele tem uma nova revelação de Deus. A revelação tanto da santidade de Deus como da realeza de Deus é algo singular até então nas Escrituras. Ele diz: os meus olhos viram o rei. Ele diz: ele estava sentado num trono. Trono é a cadeira dos governantes. Ele diz: as orlas do seu manto enchiam o templo. Ele está falando do manto real. Ele tem a revelação de Deus na sua santidade, na sua realeza, uma percepção, né, nunca antes experimentada, e talvez uma revelação que Deus não havia comunicado de maneira clara. Em segundo lugar, a Bíblia diz, né, que a voz daquele que clamava, uma referência aos serafins, a Bíblia diz que os limiares do templo foram chacoalhados. O templo era o centro, a sede de todo o culto e de toda atividade religiosa. Embora Deus se manifestasse lá, é óbvio, né, que não havia nada necessariamente sagrado no templo, a não ser a manifestação da presença de Deus. Mas quando Deus chacoalha aquela estrutura, de alguma forma, né, o que ele falou e inspirou o meu coração analisando a experiência de Isaías, trazendo uma aplicação já bem personalizada, é que todos nós precisamos de uma experiência que chacoalhe os alicerces de religiosidade da nossa vida. Que nos leve a não apenas permanecer dentro das regras de funcionamento. Embora a gente se mova dentro delas, precisa haver algo maior na minha e na sua vida. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que a casa se encheu de fumaça. E isso é recorrente na Bíblia. Quase sempre que você tem uma revelação da glória, né, a chamada Shekinah, a glória de Deus, a Bíblia fala ou de nuvem ou de fumaça. De alguma forma é como se Deus claramente estivesse dizendo: eu quero turvar a sua visão. E visto que Deus não trabalha na contramão e nem de forma negativa, nós precisamos entender qual seria o propósito de turvar uma visão. Quase sempre que o aspecto negativo aparece, ele, na verdade, precede e antecede uma substituição por algo positivo. Por exemplo, para o profeta Jeremias, Deus diz: eu te estabeleci para arrancares e plantares. Antes de plantar nova planta, arranca velho. Deus diz: eu te estabeleci para derrubares e para edificares. Antes de edificar o novo prédio, derruba-se o anterior. Porque se o velho não for removido, não haverá lugar para o novo. Em quarto lugar, ele tem uma percepção da sua limitação, do seu pecado. Ele se vê como um homem de lábios impuros, e como diz outra versão, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele não tem apenas a percepção do seu pecado ou das suas limitações. Ele experimenta um toque santificador. Um anjo pega uma brasa do altar, toca a boca do profeta e diz: tua iniquidade foi tirada. Porque o propósito de Deus não é apenas dar diagnóstico de pecado. Normalmente, por meio do diagnóstico que leva o homem ao arrependimento, o que Deus quer trazer é cura. Então, ele tanto tem a percepção das suas limitações, como ele tem um toque santificador e transformador. E por último, uma vez que nós já definimos que ele estava no ministério, e isso não é o início de tudo, nós podemos dizer que, no mínimo, ele tem uma nova percepção, de uma profundidade, de uma outra dimensão do serviço do ministério.
E de repente eu comecei a pensar nessas 5 características. Uma nova revelação de Deus, as bases de religiosidade sendo estremecidas, a visão antiga sendo confundida, porque normalmente é o que é necessário para que a nova se estabeleça, um toque transformador e santificador, e em quinto lugar, uma nova percepção ministerial. Então, mesmo imaginando que talvez a experiência de Isaías, nos moldes em que aconteceu o aspecto místico, não fosse necessariamente ser reproduzido de maneira igual para cada um de nós podemos entender que no mínimo os benefícios dela é algo que está à disposição de cada um de nós. Aliás, não gosto da ideia de um Deus que faz acepção de pessoas, isso é contrário às Escrituras. Deus não tem filhos prediletos. Eu não posso conceber isso, a menos que o filho seja eu. Aí dá para abrir uma exceção. Não, brincadeira à parte, eu e você precisamos entender que quando Deus declara que Ele não faz acepção de pessoas, o que está à disposição, né? Não estou falando de um chamado específico, de um comissionamento específico, eu estou falando, né, de valores, de bênçãos que Deus disponibiliza a todos igualmente, o que está à disposição de um está à disposição de outro. E de alguma forma, naquele momento, meu coração que já estava cheio de sede, de fome, de anseio por mais de Deus, começa a olhar para isso tudo e dizer, eu também quero uma nova revelação de Deus. Eu também quero as bases de religiosidade sendo estremecida, a visão anterior sendo confundida, o toque transformador, a nova percepção ministerial. E eu começo a orar e dizer, Senhor, se o Senhor me trouxe esse texto, qual é o caminho, o passo prático? E de repente, os meus olhos se abriram. Já se foram aí pelo menos 2 décadas e meia que isso aconteceu. E a frase, no ano em que morreu o rei Uzias, ou no ano da morte do rei Uzias, saltou aos meus olhos. E de repente eu percebi que a essência do texto comunica uma substituição. No verso 5, ele começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias, no 5 ele diz, eu vi o rei, o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo, quando morre um rei humano, natural, algo acontece e eu entro na revelação de Deus como rei. E se seguimos essa lógica de que às vezes a necessidade de que algo negativo seja removido antes de que aquilo de aspecto positivo seja comunicado, revelado ou estabelecido, nós podemos entender que há uma chave sendo comunicada aqui. Isso também me veio com muita clareza e ao longo desses anos eu tenho provado de maneira progressiva, não completa, mas progressiva cada vez mais a realidade dessa chave. Antes de mais nada, eu quero que você tente imaginar o contexto da visão. Daqui a pouco nós vamos falar sobre quem era Uzias com mais detalhes. Mas Uzias foi um grande herói nacional. Talvez depois de Davi não tenha existido nenhum conquistador, alguém que tenha liderado um exército de conquista como Uzias fez. Ele assume uma nação praticamente falida, quebrada e a transforma numa grande potência mundial dos seus dias. E você precisa entender que Isaías, nesse início, nesse momento da vida dele, ele ainda é muito jovem. Uma dedução que não é difícil de você fazer. Até porque no capítulo 1 e no versículo 1 do livro de Isaías, ele introduz o livro dizendo, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, 1, Jotão, 2, Acais, 3 e Ezequias, reis de Judá. O homem profetizou durante o reinado de 4 reis. Não estamos falando mera e simplesmente, né, de uma pessoa que profetizou durante o mandato de 4 presidentes. Nosso mandato é de apenas 4 anos. Esses reis gastavam muito tempo no seu reinado. Para você ter uma ideia, só o próprio rei Uzias, que é o primeiro aqui da lista, a Bíblia diz, em 2 Crônicas 26, daqui a pouco nós vamos para lá, que ele reinou 52 anos em Jerusalém. Só Ezequias. Como seria possível Isaías profetizar durante o reinado de 4 gerações? De outros 3 reis que sucederam Uzias. A única conta, mesmo que você dê bastante longevidade a Isaías, é que ele começou muito novo no finalzinho do reinado de Ezequias e ele termina bem velho no comecinho, no reinado de Uzias, e ele termina bem velho no comecinho do reinado de Ezequias. Senão essa conta não fecha. E por que é importante para mim situar Isaías como alguém novo no final do reinado de Uzias? O homem reinou 52 anos, ele já está falando da morte, então não são deduções difíceis. Mas por que é importante reconhecer isso? Porque, primeiro, Isaías como alguém novo,
era bem mais facilmente impressionável do que uma pessoa de mais idade. E segundo, Uzias já havia se tornado esse grande herói. Então, o impacto que ele teve, né, na nação e sobre Isaías é inegável. Mas o que significa essa substituição? Porque quando ele morre, vem a revelação de Deus, ou porque Deus decidiu comunicar isso. Porque Uzias, ele também nos transmite uma figura muito específica, muito particular. E para que a gente entenda o que é Uzias, o rei natural, morrer, para que os nossos olhos vejam o rei numa dimensão mais profunda, a gente então precisa entender, né, o que simboliza Uzias. Então, em segundo lugar, primeiro eu falei da necessidade de uma troca para se viver essa experiência mais profunda, o rei natural morrer, para que os nossos olhos vejam o rei. Em segundo lugar, vamos procurar entender junto o que Uzias simboliza. Então, você pode me acompanhar em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Eu vou ler a partir do versículo 3 e nós vamos juntos aí até o 16. Aqui nos dá um bom retrato do que foi Uzias e o seu reinado. O texto diz assim: Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Duas afirmações aqui importantíssimas, né? A do versículo 5, propôs-se a buscar a Deus. E aí, o final do mesmo versículo diz: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Você pode repetir essa frase comigo? Só para efeito didático, diga: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Mais uma vez, com um pouquinho mais de ânimo e vontade, né? Ou de força para furar o bloqueio da máscara aí que está abafando sua voz. Diga: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Agora, a partir do versículo 6, nós temos um resumo do que foi essa prosperidade. O texto diz: ele foi e guerreou contra os filisteus, destruiu as muralhas de Gate, de Jabne e de Asdod, construiu cidades no território de Asdod entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, que chegou a ser tão poderoso que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito. A frase até a entrada do Egito não significa muito para nós. Mas quando a Bíblia está falando aqui dos filisteus, dos amonitas, dos povos em volta, está falando da expansão do reinado de Uzias. O Egito, que foi uma grande potência na antiguidade, nos dias de Uzias, ficou recolhido do portão de casa para dentro. Quando a Bíblia diz sua fama foi até a entrada do Egito, está dizendo isso. O Egito não saía, permaneceu forte apenas no seu território e Uzias estabeleceu o seu domínio a ponto de manter Faraó e o seu exército dentro do quintal de casa, sem sair ou avançar para lugar nenhum. O verso 9 diz o seguinte: Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale, junto ao portão do ângulo, e as fortificou. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto na Cefelá como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Aqui a Bíblia fala não só do investimento na agropecuária, que era o que movimentava a economia, né? Mas fala de todas as estruturas de defesa. Esse camarada assume uma nação praticamente falida, quebrada, e vai transformando ela paulatinamente ao longo dos anos numa grande potência. O texto continua e diz no 11, Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que saíam para a batalha em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Maazéia, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total dos chefes das famílias, homens valentes, era de 2.600, isso aqui era só a tropa de elite. 13. Debaixo das suas ordens, havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder, para ajudar o rei contra os seus inimigos. Uzias preparou para todo exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar pedras. Em Jerusalém ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos que foram colocadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado. Lembra que o versículo 7 diz que Deus o ajudou. Aqui o texto diz que ele foi maravilhosamente ajudado. E aqui é onde começa a entornar o caldo. Verso 15. Até
que se tornou muito poderoso. Uzias, ele encarna como talvez quase nenhum outro personagem bíblico o faz, o que nós podemos chamar da busca interesseira. Ele busca a Deus, enquanto ele busca o Senhor, Deus o faz prosperar, até que se tornou poderoso. Então o verso 16 dá início ao processo de ruína e diz: mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou, outra versão diz, se corrompeu para a sua própria ruína. E daqui a pouco nós vamos falar do pecado dele. Mas Uzias representa alguém que busca a Deus, usando Deus apenas como meio para alcançar os seus objetivos, o seu próprio fim, aquilo que estava no seu coração. É lógico que o ser humano, por natureza pecaminosa, diga-se de passagem, tem essa inclinação. Não podemos dizer que isso é exclusividade de Uzias. E justamente por não ser um problema só dele, e ser um problema generalizado, é que Deus pode usá-lo como uma figura para algo que precisa ser trabalhado nas nossas vidas. E naquele dia, o que Deus falou com muita clareza: se você quer experimentar mais, se você quer, usando a linguagem de videogame, que eu aprendi com meu filho quando garoto em casa, se você quer passar de fase, se você quer ir para o próximo nível, se você quer experimentar algo mais, Uzias tem que morrer. E quando Deus está falando de Uzias como aquele que simboliza a busca interesseira, eu começo a lembrar não só dos textos bíblicos. Por exemplo, Jesus, sabemos lá por Lucas, pelo relato de Lucas 17, 12 a 19, que ele cura 10 leprosos. Desses 10, só um volta para adorá-lo, para agradecer. Jesus pergunta para ele: onde estão os outros 9? Jesus não estava com isso, né, responsabilizando ele como se fosse uma espécie de chefe de sindicato dos ex-leprosos curados. Mas Jesus está desabafando, pondo para fora algo da sua própria alma. Cadê o resto da galera? Todo mundo foi curado. Mas 9 daqueles 10 só precisavam da cura. E depois de obter aquilo que queriam, não queriam mais nada de Jesus, a não ser o que já tinham alcançado. Só um volta para dar continuidade ao processo. E muitas pessoas buscam a Deus nas suas necessidades, né, movidos unicamente pelo interesse de resolver aquilo. E a partir do momento que conseguem o que querem, eles tratam Deus como algo descartável. Eu lembrei não só dos textos bíblicos, eu lembrei de N situações que eu já tinha vivido no ministério, apesar de estar ainda nos primeiros anos do ministério pastoral. Eu comecei a pensar em quanta gente chegou na igreja precisando de cura e depois que foi curado, desapareceu. Eu comecei a lembrar de quanta gente chegou precisando de um milagre no casamento e quando as coisas deram uma melhorada, não era nem que estava resolvido, já sumiram de cena. Eu lembrava de casos específicos. Lembrava de uma vizinha que eu evangelizei tanto, convidei tanto para ir para a igreja, nunca podia. Mas no dia que apareceu uma macumba daquelas feita na porta da loja dela, ela desesperada: eu preciso de Deus, eu preciso de oração. Eu levei e falei: sei, mas vamos aproveitar que você abaixou a guarda. Sabe, eu me lembrava dos jovens, quando chegava a época de vestibular, eles pediam para a gente dar cópia da chave da igreja, porque eles queriam orar às 5 da manhã, buscar Deus. Mas depois que passava no vestibular, não orava mais, não lembrava que era crente, não lembrava que Deus colocou ele lá na universidade, nem do propósito pelo qual entrou. Mas enquanto eu estou pensando nos outros, porque nós temos essa facilidade, né, de enxergar o problema dos outros. Todo dia alguém falou: pastor, a gente tem dificuldade de ver erro. Eu falei: não, a gente tem dificuldade de ver os nossos, dos outros não. Jesus disse que a gente enxerga o cisco no olho do irmão, difícil é ver a trave no nosso. Então naquele momento eu estou só terceirizando e pensando: o problema de Uzias é sério. Mas o Espírito Santo falou: ei, eu estou falando do seu Uzias. E eu estou ali metido, surpreendido: meu Uzias? Como quem diz, tem Uzias aqui não. E de repente Deus me abriu uma cena que eu fiquei tremendamente envergonhado. Eu tive um flashback da fase de pré-adolescência. Eu acredito que eu devia ter em torno de 11 anos de idade. Não deve ser algo muito diferente disso. As contas que eu faço é porque meu irmão mais velho, o Adriano, eu sou do meio de 3 homens, né? Meu irmão mais velho, o Adriano, com 12 para 13 anos de idade, ele era precoce, ele cresceu, desenvolveu, já tinha corpo de adulto. Eu, com 2 anos atrás, já era corpo de criança. O Paulo, que era o caçula, 2 anos mais novo que eu e 4 que o Adriano, era mais criança ainda. E nessa época, ele vivia irritando e provocando o mais velho. E ele fazia isso até tirar o Adriano mais velho do sério. Quando meu irmão mais velho saiu do sério, ele não era amador, ele era profissional.
E ele ia para cima do pequeno, mas batia assim que não condizia mais, ele não tinha noção do tamanho e da força que ele tinha assumido. E eu entrava para defender o menor e apanhava junto. E eu lembro que eu falava para ele, você para de provocar, eu não vou mais te socorrer, eu não vou te ajudar. E teve um dia que ele ficou provocando o mais velho, e eu fiquei avisando, falei, eu não vou apanhar por causa de você mais. Mas meu irmão perdeu a paciência, o mais velho, foi para cima do caçulo, Paulo, que hoje é pastor do Alcance lá em Orlando. E ele normalmente dizia, eu corro, eu me viro, mas aquele dia ele levou um enquadro assim num canto da sala que não tinha pra onde correr, eu pensei, tá morto. Eu não queria me apanhar junto, mas acabei sendo vencido pela compaixão, pela dó. Pensei, como eu ajudo ele sem apanhar junto? E eu achei que eu tive uma ideia brilhante, coisa de piar. Né? Naquela época, a maioria do dia, não sei quando estava na escola, a gente passava normalmente de shorts ou bermuda, descalço, sem camisa, por causa do calor do interior de São Paulo. Me criei na cidade de Campinas. E eu lembro que meu irmão, assim, só de bermuda, eu vim dele um tapa nas costas, mas daquele assim, deixar o desenho da mão. E corri. Acredite ou não, além de já ter sido magro, era o mais veloz da família e nas disputas com todos os primos. Falei, não vai me pegar na corrida. Mas eu lembro quando eu dei a volta no sofá na sala, meu irmão já pulou por cima. Cortou um atalho, ele estava no meu encalço. Eu no desespero, tudo que eu olhava era o final do corredor. A hora que eu saí da sala, tinha o quarto dos pais de um lado, dos filhos do outro. Falei, eu tenho que entrar e fechar a porta. Mas eu vendo meu irmão no encalço, no desespero, eu estou no meio do caminho, eu vejo uma vassoura encostada na parede. Eu lembro que mamãe mandava a gente limpar a casa, a gente varria 2 metros, cansava, deixava lá para terminar depois. Coisas de adolescentes e pré-adolescentes. Eu não sei quem de nós largou aquela vassoura, mas a hora que eu vi ela, no instinto, no reflexo, falei, vai me ajudar a atrapalhá-lo para eu entrar naquela porta e me salvar. E, gente, até hoje eu não sei como que o negócio deu tão certo ou tão errado, né? Porque do jeito que eu passei correndo, corredor, eu acho que não dava 2 metros, devia ser 1,5 metro. Do jeito que eu passo correndo, eu pego aquela vassoura e correndo eu viro e jogo ela só para tentar atrapalhá-lo. Não queria acertar e nem achei que daria para fazer o movimento tão rápido. Mas ela foi reta a vassoura assim, com aqueles arremessos de dardo, e a ponta do cabo de vassoura pegou na garganta do meu irmão. Eu não sei se empurrou o gogó para dentro, o que foi. Eu só lembro das pernas dele levantando, ele caindo de costa. Eu assustado porque acho que não foi só a força do golpe, a velocidade dele. Ele começa a debater no chão. Primeiro eu acho que ele está fingindo, fico naquela, vou ajudar, e se ele me pega, estou tentando entender o que é que está acontecendo. Eu não sei se foi o medo, mas a impressão que eu tinha é que meu irmão estava mudando de cor, que ele realmente não estava respirando. Entrei pela porta que eu devia ter pensado antes do banheiro, no meio do corredor. Fechei a porta, por precaução, tranquei, dobrei meus joelhos. E orei como eu nunca tinha orado. Deus, não deixe meu irmão morrer, eu não quero ser preso. Não sei nem se eu estava preocupado com ele. E eu comecei a clamar a Deus como eu nunca tinha feito até aquela idade. Falei, se o Senhor salvar meu irmão, não deixar ele morrer, eu prometo que eu nunca mais brigo com ele. Eu ainda estava orando, não tinha terminado a oração. Um chute na porta. Até quando o papai faleceu anos atrás, nós fomos buscar a mamãe para morar com a gente aqui no Paraná, tinha ainda o buraco remendado na porta que ele tinha feito. Aí quando eu digo que ele perdia a paciência, vocês me acreditem. A hora que deu o chute, que eu vi estar vivo, gente, eu nem terminei a oração, não teve nome de Jesus, amém. Eu levantei, já chutei a porta, pega eu, derruba a porta, quero ver. E continuei a briga do outro lado da porta. Deus me fez ver aquela cena, e gente, eu fiquei com tanta vergonha, eu falei, Deus, eu era criança. Quando você é adolescente, você acha que é adulto. Quando interessa, dizer, eu era criança, dá um desconto. O Espírito Santo diz, eu dou, vamos pular para a sua fase adulta. Ele diz, quando você começou o ministério, você passava horas e horas, trancado todos os dias orando. Por que você já não faz isso como fazia antes? Eu falei, eu era solteiro. Agora sou casado, tenho família, pastorei, não tenho mais o mesmo tempo. Ele falou, essa é a desculpa que você resolveu acreditar. E diz, lá atrás você queria muito viver as coisas que você vive hoje. Embora você diga que estava naquele quarto me buscando, você estava apenas buscando o que você conseguiu. E agora porque conseguiu, você já não tem mais interesse em mim. E por vergonha eu vou parar aqui. Naquela hora ele começou a mostrar a trave do meu olho que eu não enxergava. E eu quero te dizer, não dá para dizer o quanto, mas
todos temos alguma coisa de Uzias dentro de nós. Todos temos algum elemento dessa busca interesseira, que às vezes valoriza mais o que ele faz do que a pessoa que ele é. E naquele momento, quando Deus começou a expor, eu entendi que se Uzias não morrer, nós nunca vamos passar de fase. Sabe, a história não começa com Uzias já morto. Há um momento onde eu e você vamos ter que mudar e reverter esse jogo. Mas quando eu consegui entender aquele desenho, além de ter chorado muito e me arrependi diante de Deus, o meu desespero enquanto lia a respeito do assunto foi procurar entender como Uzias morre. E antes de falar isso, e é com isso que nós vamos encerrar, eu quero só destacar que ao longo das Escrituras nós vemos Deus revelando de forma recorrente, um pedaço aqui, uma parte do quebra-cabeça lá, outra em outro lugar, um desenho de como Ele espera que nós nos relacionemos com Ele. Por exemplo, Deus diz num determinado momento para Moisés, eu não vou mais, depois de ter tirado o povo de Israel do Egito, estar indo em direção a Canaã, Deus diz, eu não vou mais subir no meio de vocês, por causa dos pecados do povo. O Senhor disse para Moisés, o meu anjo vai à frente de vocês, vai livrar vocês, vai operar os milagres que vocês precisam, vai garantir que vocês entrem na terra prometida e tenham a bênção. Mas Deus diz, eu mesmo não vou mais no meio de vocês. Moisés se levanta diante de Deus e diz, se o Senhor não vai conosco, não nos faça sair desse lugar. O que é que Moisés está dizendo? Nós não estamos interessados apenas na sua bênção e no seu favor. Se não é para ter a tua presença, nós não vamos a lugar nenhum. Nós abrimos mão da bênção de qualquer favor. Porque nada disso substitui a tua presença. Mas é um episódio que quase ninguém fala nada e nem canta sobre isso. Mas quando a gente chega em Jacó, Jacó lutou com o anjo de Deus e diz, não te deixarei enquanto não me abençoar. Gente, a Bíblia fala que era o anjo do Senhor. Essa expressão o, artigo definido, e não um artigo indefinido, normalmente é uma teofania. É uma aparição do próprio Deus, ainda que uma revelação limitada dele. O próprio Deus está ali. E quando o anjo sinaliza, eu vou embora, ele diz, não. Primeiro você me abençoa, depois vaza. O que é que Jacó está dizendo? Estou nem aí que a sua presença vai embora, desde que a bênção fique. É a atitude inversa de Moisés. Mas a gente não canta sobre Moisés, a gente canta sobre Jacó. E Jacó segurou o anjo. E a ideia é essa, é agarrar a sua bênção. E depois deixa que Deus vai embora, porque você já conseguiu o que precisa. Sabe, não entenda mal o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que Deus não faz, que Ele não quer fazer, e nem que nós não podemos desfrutar. Eu quero falar a respeito da motivação com que buscamos. A geração de Eli é a geração que perdeu a arca, que simbolizava a presença de Deus. A próxima geração, a geração de Davi, é a geração que trouxe e recuperou a arca. Há uma diferença enorme entre a geração que perdeu e a que recuperou. A que perdeu tratou Deus como? Como um mero amuleto, uma espécie de talismã. Um resolve tudo. Eles travam uma guerra contra os filisteus, na primeira batalha perderam. Aí alguém tem a brilhante, entre aspas, ideia. Vão trazer a arca de Deus para o campo de batalha. Israel até então, a coisa ia ficar pior depois, mas nesse momento, era o momento de maior apostasia da história da nação. Eles já não vão a Siló, onde o tabernáculo estava, já não iam lá para buscar e adorar o Senhor, mas na hora do problema traz a arca. Porque agora nós precisamos que Ele resolva. Como diz o ditado antigo, quando a água bate na região lombar, as pessoas lembram de buscar a Deus. Região lombar ficou mais polido, né? Tá bom assim, meu amor? Você que sempre me ajuda a ser minha melhor versão. Quando eles tratam Deus e a presença de Deus dessa forma, qual foi o resultado? Eles perderam a arca, perderam a presença. Porque toda e qualquer pessoa, em qualquer momento ou época da história, que busca Deus só porque por causa daquilo que Ele faz, vai acabar perdendo aquilo que Ele é. Mas a geração de Davi assume o reino, um dos primeiros atos. E não é à toa que ele é chamado de homem segundo o coração de Deus, não é porque era perfeito, que nós sabemos não era. Um dos primeiros atos dele, ele diz, a arca volta. E quando ele traz a arca de volta, ele levanta uma tenda, ele coloca a arca que simbolizava a presença de Deus no centro. Ele coloca os levitas 24 horas por dia, 7 dias por semana, ninguém pedindo nada, apenas dizendo, o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Agora, o interessante é que se você olhar tanto Davi como Moisés,
que nesse sentido entenderam o cerne do relacionamento, foram duas das gerações na história do povo de Deus que mais experimentaram o que Deus pode fazer. Desde os dias de Josué, a terra prometida nunca tinha sido conquistada na sua totalidade. O primeiro que conseguiu isso foi Davi. Então você olha para o Moisés dizendo, se a tua presença não vai conosco, nós não vamos a lugar nenhum. E você encontra em Moisés a geração que mais experimentou milagres. Eu não estou aqui pregando contra a intervenção de Deus. Eu estou falando da necessidade de ajustes na nossa motivação para que a gente possa experimentar até mais do que Ele pode fazer. Eu quero te despertar a acreditar que nós podemos viver manifestações maiores, como indivíduos, como casa, como igreja. Nós podemos e nós iremos vivenciar manifestações maiores. O foco não é o que Deus faz. Um dia desse preguei essa mensagem em algum lugar, alguém falou, tá certo, esses pregadores ficam colocando Deus como se fosse alguém que vive para resolver o nosso problema. Eu falei, mas Ele também está lá disponível para tudo. Aliás, se você entender que o que Deus faz é uma consequência do que Ele é, então buscá-lo pelo que Ele é, inevitavelmente levará a experimentar o que Ele faz. Hebreus 11 diz que Deus é galardoador dos que o buscam. Não é algo apenas que Ele faz, é o que Ele é. Ele é recompensador, Ele intervém. Eu não estou falando contra isso. E tem gente que fica tentando classificar o que é digno de pedir a Deus e o que não é. Irmão, eu prefiro descobrir no caminho. Eu gosto de dizer que eu cresci numa estrutura muito simples de família, que é o jeito mais bonito de dizer que a gente tinha dinheiro para nada. E eu lembro logo no início do meu ministério, quando chegava o fim do ano, eu ficava vendo aquelas propagandas de panetone. Aquela coisa que a gente, por muitos anos, só sabia o que era em cartaz. Ou comia aqueles sequinhos do mercado do bairro, mas nunca aqui do bom. E eu lembro de eu estar pregando numa cidade, já aqui no interior do Paraná, e eu vi um cartaz de um panetone desse stop. Não vou fazer propaganda de graça e falar o nome, não. Eu lembro que eu falei, meu Deus, eu queria tanto comer um panetone. Tem gente que acha que não deveria te incomodar com isso. Eu acho que não é incômodo, eu acho que o Senhor gosta de mim, para valer, eu acho que o Senhor quer agir na minha vida. Falei, eu queria te encomendar um panetone. Não sei de que jeito, não tenho dinheiro, não vou atrás. Eu queria que o Senhor mandasse para mim. Porque melhor do que o panetone é ganhar ele do Senhor. Mas eu estava naquela viagem, dividindo o quarto com outro pastor amigo. Falei, não, manda 2, que eu não quero dividir o meu com ele. Já que esperei tanto tempo e finalmente vou ter o panetone do bom, manda 2. Gente, algumas horas depois eu chego no hotel. Eu lembro que eu peguei a chave com o atendente, ele falou, olha, só um pouquinho que alguém deixou alguma coisa aqui. Eu falei, quem? Tipo assim, quem que me conhece na cidade para deixar algo? Ele falou, não, a pessoa disse, na verdade, que você não conhece ela. E de repente ele puxa uma sacola com 2 panetones daquele. Ele falou assim, foi muito estranho, pastor. A mulher falou assim, que não sabe quem você é, mas que ela estava no mercado. E ela ouviu uma voz falar com ela. Compra 2 panetones, deixa no hotel tal, para o pastor que está hospedado lá. E foi tudo que ela falou. Eu acho que ela nem sabe quem é você, só sabe que tem um pastor aqui. Eu olhei, falei para ele, sorte sua que anda comigo. Participa do despojo. Sabe, querido, eu não estou aqui te dizendo que nós não podemos ver coisas assim que para alguns é simples. Todo dia alguém falou, não vou incomodar Deus com isso. Falei, se você acha que é incômodo, fica aí sem experimentar. Então preste atenção, não estou falando contra o que Deus faz. É o nosso resultado, nós podemos experimentar mais do que Ele faz. Estou falando a respeito de motivação com a qual nós o buscamos. E se nós pararmos de tratar Deus só como quem faz, porque Ele prometeu fazer, Ele que nos encorajou a orar e clamar crendo que Ele faria. Então nós não estamos tentando falar contra o fato de Deus fazer. Mas nós também não podemos tratá-lo apenas como uma espécie de amuleto, de talismã, de resolve tudo e nada além disso. Dá para entender a diferença? Bom, para nós terminar, como Uzias morre. Nós paramos de ler no verso 16 e vamos retomar no verso 16 de 2 Crônicas 26. O texto diz, mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Muitas versões traduziram homens corajosos. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram, não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço.
Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão. Isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. E é com a indignação de Uzias você vai entender que a Bíblia chama Azarias e esses 80 sacerdotes de homens corajosos. Eles vão enfrentar o rei. Eu não sei você, mas quando criança eu ficava pensando, devia ser muito legal ser rei. Fazer o que você quiser, mandar em todo mundo, ter todos os seus desejos atendidos. Esse não é o tipo de gente que espera ser confrontado ou corrigido por ninguém. E por que eles vão em 80? Porque o rei não andava sozinho em lugar nenhum. Sempre tinha uma guarda pessoal para cuidar dele, para protegê-lo e para retalhar quem se levantasse contra o rei. Mas quando a Bíblia está chamando eles de corajosos, eles sabem o risco ao qual eles estão se expondo. Mas o posicionamento de indignação deles é maior do que a indignação de Uzias em si mesmado apenas consigo mesmo. Eles estão indignados com a violação de princípios. Como que esse cara agora acha que porque foi abençoado por Deus, pode tratar Deus dessa forma e entrar nesse lugar que não pertence a ele? Só os sacerdotes levitas podiam oferecer o incenso. Mas de alguma forma, às vezes, até pessoas que vivem intervenções de Deus, elas começam a achar que são leis para si própria, né? Ou que porque Deus, de alguma forma, agiu em seu favor, as atendeu, as honrou, elas acham que estão acima das demais. Eles confrontaram. E nesse confronto, o que aconteceu? O texto diz, 19, Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então apressadamente o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Quem o feriu? O Senhor. Agora, por que o Senhor o feriu? Porque sacerdotes que não foram mandados, mas tiveram o bom senso de entender aquela desordem, aquela bagunça, o resistiram. Aqui nós temos a combinação de responsabilidade humana com intervenção divina. Quando nós assumimos um posicionamento claro, sensato, de acordo com aquilo que Deus já estabeleceu na sua palavra, e nos posicionamos, nós podemos ver o que é que Deus vai fazer. Uzias não é alguém que você mata. Uzias tem que ser ferido por Deus, mas Deus não fere sem que você fique indignado e revoltado contra as atitudes dele. O que é Uzias? É a busca interesseira. Ele vai se meter onde? Na oferta de incenso. A oferta de incenso tem uma figura muito clara no Novo Testamento. Apocalipse diz que o incenso são as orações dos santos. Salmo 141 diz, suba a ti a minha oração como incenso. O incenso sempre simbolizou as orações. E se você quer achar Uzias na sua vida, procure na vida de oração, porque é lá que ele aparece. É só você ver que a maior parte do tempo na nossa vida é oração, nós só pedimos para Deus o que a gente quer. E oração não é apenas pedir, oração deveria ser uma conversa, onde não apenas você fala, mas Deus também. E quando ele fala, ele não diz apenas declarações de amor, mas às vezes ele pede algumas coisas para você também. Eu lembro que uma vez eu vi um pregador dizendo que ele decidiu não pedir nada a Deus durante um tempo, a não ser um coração mais grato. Achei a coisa mais linda. Falei, vou fazer esse negócio. Gente, eu não tinha assunto para falar com Deus. Porque durante anos, toda a minha vida de oração era construída só no que eu pedia. E quando só falava, dá um coração mais grato, eu não tinha mais nada para falar. E apesar de ter achado a coisa mais linda, não funcionava para mim, porque ou funcionou mostrando o quanto de Uzias tinha na vida de oração. Agora, Uzias não morre de uma vez. A morte dele não é instantânea, não é fulminante. Eu queria estar aqui dizendo para você, Deus me enviou aqui essa manhã com uma unção assassina, matadora de Uzias. Nós vamos orar, o miserável do Uzias da sua vida vai ser fulminado tipo Ananias e Safira. Mas não é assim que ele morre. Uzias morre aos poucos, a prestação. A lepra apareceu na testa. Depois ela vai se espalhando. Ele é excluído da casa do Senhor. Se a gente continuar lendo o texto, verso 21 diz assim, o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Jotão, seu filho, tinha seu encargo, o palácio real, governando o povo da terra. O verso 23 vai dizer que ele morreu e foi sepultado. À medida que a lepra expandia, todo o contato com as pessoas foi limitado, ele
não tem mais acesso à casa de Deus, então não tem mais acesso ao palácio, ele vai sendo isolado até que a morte finalmente se estabeleça. Uzias não morre de uma vez. E na minha e na sua vida não é um assunto que a gente resolve de hoje para amanhã. Pastor, vamos fazer uma oração no final do culto, está tudo resolvido? Não. Pode ser que o miserável do Urias saia ferido, mas a morte é um processo e depende do nosso posicionamento. Um dia alguém me perguntou, pastor, o senhor já chegou lá no Uzias mortinho da Silva? Eu falei, não, mas não estou mais onde estava. Mas a verdade é que quando nós avançamos nesse processo, nós começamos a descobrir uma outra dimensão de relacionamento com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Outro dia alguém me disse, está certo, pastor. A gente tem que mesmo dizer para as pessoas que elas não podem tratar Deus dessa forma. Gente, Deus sabia que nós iríamos tratá-lo dessa forma. E me parece que Ele é tolerante por um tempo. Por quê? Porque isso tem a ver com entendimento e com maturidade. Ninguém começa com isso. 16 anos atrás, quando nós ainda estávamos nas reuniões de oração e planejamento, só a minha família, do Marciano, a respeito de começar a igreja. Tem uma cena na minha memória que eu não esqueço. Eu sentado no sofá da sala de casa, e Lissa, minha linda filha, com 4 anos de idade no meu colo. Ela segurando a minha bochecha e dizendo, você é o pai mais lindo do mundo. Eu amo você, daí fazia carinho no meu cabelo. Eu já sabia o que vinha depois daquela sequência de elogio e carinho. Ela estendia a mão e dizia, me dá 2. E você acha que ia dar um sermão? Terceira, me elogiou em troca. Eu, além do sorriso, dizia, toma 5. Porque era criança. E num momento como esse dá para você ser compreensivo. Mas se hoje, aos 20 anos de idade, fosse me tratar só como se eu fosse um banco, nossa relação teria deteriorado em vez de melhorado. Paulo diz em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, falava com o menino, pensava com o menino, agia com o menino. E essa é a época que Deus olha e tolera. Como eu disse, às vezes eu falo desse assunto, a gente está certo, esses pastores ficam colocando Deus à disposição para fazer. Eu falei, não, Deus se colocou à disposição, não é os pastores que colocam Deus. Jesus pregou o evangelho não apenas chamando as pessoas ao arrependimento e à fé, mas ele curava os enfermos, expulsava demônios, operava milagres. Ele mostrava que Deus tem interesse de intervir nas necessidades das pessoas. O que ele não queria quando um leproso era curado e ia embora, era não continuar o processo depois de ter apresentado e demonstrado seu amor. Aí as pessoas repetem tanto ditado que na cabeça de alguns parece já estar na Bíblia. Virou versículo apócrifo. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Gente, nunca conheci na minha vida alguém que veio por amor. Como é que alguém ama o Jesus que ele ainda não conhece? Ah, pastor, o senhor converteu pela dor? Não. Eu ainda não tinha feito 3 anos de idade, nem tive tempo de passar pelas dores da vida. Mas por que é que eu entreguei minha vida a Jesus? Porque disseram que se eu não fizesse eu ia para o inferno. Eu não queria ir para o inferno. Falei que era Jesus. Pesa um, pesa outro. Falei, não sou besta nem nada, não quero inferno, quero Jesus. A gente vai amá-lo depois que vai conhecendo. Dá para entender a diferença? Agora, alguns vieram por uma grande dor física, por uma grande dor emocional, mas nenhum de nós veio sem interesse. E Deus no início olha para mim e para você e diz, ainda que seja por interesse, que pelo menos você venha a mim e me permita me revelar a você. A questão não é como chegamos, é como permaneceremos. Então há um momento onde o entendimento precisa mudar, há um momento onde a maturidade precisa mudar. E se nós aprendemos com Moisés e Davi, quando buscamos a Deus pelo que Ele é, não só pelo que Ele faz, além de também ter o que Ele faz, vamos desfrutar o melhor que é quem Ele é. Mas também aprendemos com Ele e com outros, se buscarmos a Deus só pelo que Ele faz, nós vamos perder quem Ele é e, consequentemente, também perderemos o que Ele faz. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Eu gostaria que nós orássemos juntos. Embora, como eu disse anteriormente, não há uma unção fulminante para destruir Uzias de uma vez só. Há algo da parte de Deus que vem quando? Então preste muita atenção nisso, que essa talvez seja a parte mais prática. A mesma Bíblia que diz que eu e você somos o santuário de Deus, que era o lugar onde Uzias foi oferecer o incenso. A mesma Bíblia diz que eu e você somos santuário, também diz que nós somos sacerdotes. Os sacerdotes eram os responsáveis pela ordem e a manutenção correta do culto dentro do santuário. Então, enquanto santuário, nós também somos os sacerdotes responsáveis. Ou seja, se tem vida devocional ou não com Deus, aí o responsável é você, não é mais ninguém.
Se a presença de Deus será adorada, cultivada, né, tratada com sensibilidade dia após dia, depende de você, das decisões que você toma, de você ser responsável ou não em relação àquilo que te foi incumbido. Agora, em algum momento, aqueles homens de Deus olham para Uzias e dizem: você foi longe demais, chega, basta. E quando eles percebem Uzias que passou da conta, eles se levantam e dizem: daqui para frente essa história muda. Você não vai continuar essa busca interesseira. É no momento do posicionamento, Deus diz: esperei por isso há muito tempo. E ele fere Uzias. Um processo começa. Para que no final das contas, depois se diga: no ano em que morreu o rei Uzias, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Há uma revelação extraordinária de quem Deus é quando a busca interesseira morre. A busca continua, mas a interesseira é que tem que morrer. E quando essas coisas vão sendo mudadas e ajustadas, nós não apenas vamos poder desfrutar o que Deus mais quer nos revelar. Quando Ele faz algo, eu brinco que isso é apenas uma espécie de um cartão de visitas. Ele está tentando revelar seu amor, seu interesse por nós, a importância que temos aos olhos dEle. Mas o bem maior que Ele quer que eu e você desfrutemos não são suas bênçãos. É Ele, o abençoador. Então eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra em você, eu não vim aqui dizendo que você nunca devia ter buscado a Deus por interesse, porque todos fizemos isso. Mas que à medida que o tempo passa, e nós nos permitimos descobrir quem Ele é. Aliás, a partir do mês que vem nós vamos dar muita ênfase em conhecer a Deus. A partir do momento que começamos a descobrir quem Ele é e nos interessar por quem Ele é, isso muda completamente as coisas. E se isso, além de redefinir o meu relacionamento com Ele, ainda pode me ajudar a ter uma nova revelação dEle, sacudir as bases de religiosidade da minha vida, turvar a visão velha, o que vai proporcionar a nova, trazer um toque santificador e transformador e uma nova percepção de ministério ainda no pacote. É muito lucro para ser ignorado ou desprezado. É lógico que há momentos onde Deus nos faz perceber alguns erros, que isso é constrangedor. Quando lembro de confrontos como esse, Deus dizendo: não, a razão pela qual você olha não é porque você é o culpado, é porque você já alcançou muito o que queria. É lógico que dá vergonha. Mas Deus não está fazendo isso para nos culpar ou condenar. É uma forma dele dizer: eu não quero perder você. Quando Adão pecou, Deus não pergunta: o que é que você fez, cabeção? A pergunta de Deus foi: aonde você está? Em outras palavras, é como se ele dissesse: o problema não é o que você fez, é para onde o que você fez te levou, para longe de mim. Deus está dizendo: eu não quero você distante, eu quero comunhão, eu quero proximidade. Que Deus nos livre de sermos apenas religiosos, frequentadores do culto. Há algo maior, há algo mais profundo, e eu e você podemos experimentar isso. É um convite amoroso da parte dele. Tudo que você precisa, além de dizer sim ao convite, é dizer não para Uzias, essa atitude. Eu queria que você fizesse isso no seu lugar. Falasse com Deus do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Pai, a tua palavra foi comunicada. Mas nós precisamos de mais do que informação. E te pedimos mais uma vez, por entendimento espiritual e aplicação prática, vinda dos céus, vinda do Espírito da verdade. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs, nesse lugar, os que nos acompanham à distância pela internet, ao vivo ou de forma gravada. Eu oro que nesse exato momento em que chegam a esse ponto de oração, algo aconteça nos seus corações. Não apenas o despertamento provocado pelo entendimento da tua palavra, mas a capacidade de entender de maneira muito prática quais áreas específicas da sua vida, a vida de oração, da busca, tem permitido que Uzias tenha tanta expressão. E queremos amadurecer ao ponto de não te buscar só pelo que o Senhor faz, mas primeiramente por causa de quem o Senhor é. Sabemos que inevitavelmente também teremos aquilo que o Senhor faz. Clamamos teu toque,
a expressão da Tua graça nos envolvendo hoje, o auxílio do alto, não apenas abrindo os nossos olhos e nos ajudando a mapear onde está os dias na nossa vida, mas gerando a indignação correta de dizer a Ele, basta, chega. E sabemos que se fizermos a nossa parte, o Senhor também vai feri-lo. E sabemos que quando Ele é ferido, é uma questão de tempo, Ele morre. E quando Ele morre, os nossos olhos se abrem para uma nova dimensão. Há uma nova experiência, um lugar mais profundo no Senhor. E é isso que nós almejamos. É por isso que nós clamamos em nome de Jesus. Oramos não apenas por esse momento, na vida e na história de cada um. Oramos que como igreja, Senhor, possamos adentrar os próximos anos, vivendo coisas extraordinárias da parte do Senhor, como mero efeito colateral de um povo que entendeu que é buscar o Senhor por causa de quem o Senhor é. Que venham dias onde isso que estamos, ó Deus, falando se torne de fato uma realidade profética, uma progressão constatada, não apenas na vida de indivíduos, mas do corpo. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém.